Eu sou Ciro Leães, técnico de futebol. Curtam o canal, compartilhem, ativem o sininho. Bom, pessoal, hoje eu quero dedicar um tempo para falar para vocês sobre o treinamento em espaço reduzido no futebol. Em 2003 eu lancei este livro intitulado Futebol, Treinamento em Espaço Reduzido, que tem conteúdo todo voltado para explicar do que se trata essa forma de treinar pelo espaço reduzido e como que essa forma de treinar impacta nos aspectos que influenciam o desempenho do jogador no jogo. Então esse livro ele é uma grande revisão teórica sobre realmente a importância de treinar dessa forma, o impacto desse tipo de treino, e também tem uma seção toda especial dedicada a exemplos de atividades e de exercícios. Eram ao todo 80 atividades de treinamento em espaço reduzido. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo agora, um breve resumo dessa obra, Futebol, Treinamento em Espaço Reduzido. Bom, esse livro ele está organizado da seguinte forma, por capítulos, tá? O primeiro capítulo ele faz uma retomada do futebol como um todo, dá uma contextualizada no futebol. O capítulo 2 é destinado a um estudo sobre os aspectos que influenciam a performance ou desempenho no futebol. O capítulo 3 ele fala especificamente sobre essa forma de treinar, o treinamento em espaço reduzido, o que é, como fazer, por que fazer, as consequências desse tipo de trabalho nos aspectos que influenciam o desempenho do jogador. E o capítulo 4 é o capítulo dedicado às atividades. São 80 atividades propostas para treinamento em espaço reduzido. Vale lembrar que esse trabalho é um trabalho de 2003, tá? E é importante vocês entenderem de onde ele surgiu. Em 2003, eu estava acabando um período de 3 anos como técnico da equipe feminina do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre e fui para os Estados Unidos para fazer um trabalho de uma temporada com camps e clinics de verão, summer clinics e summer camps. Eu fui contratado por uma empresa holandesa que só vendia serviços de treinamento em futebol e contratava de diferentes países do mundo profissionais. Eu fui o único brasileiro contratado e trabalhei basicamente com treinadores holandeses e iugoslavos. E a minha troca de informação com esses treinadores foi gigantesca e eu tive o primeiro choque cultural com relação a conceitos de jogo, visão de jogo e princípios de treinamento. Voltando para o Brasil, eu voltei com a cabeça muito aberta e muito crítica com relação a tudo que a gente fazia sistematicamente no nosso processo de treinamento. E como consequência desse aprendizado que eu tive com esses profissionais europeus, que já trabalhavam muito com a relação do treinamento em espaço reduzido, eu consegui colocar ideias no papel de uma forma organizada e sustentar uma publicação importante, que 17 anos atrás ainda se mantém muito atual. O capítulo 1 fala basicamente sobre o futebol, em si, regras, caracterização, um pouco da história, né? Mas eu gosto de falar um pouco sobre esse texto que eu escrevi, que fala da magia do futebol, tá? É um texto que fala, é impressionante a magia do futebol, que faz com que o jogo de bola seja muito mais do que um simples esporte, né? E ele termina esse texto falando o seguinte, né? O futebol ressuscita nossos instintos de sobrevivência e somos guiados muitas vezes pelas reações rápidas que a nossa mente produz sem pensar 2 vezes. A resposta é direta. Por que jogamos, né? A resposta é direta. Defendemos nós mesmos, jogamos por nós, por aquilo que cada um de nós é como pessoa, por nossas angústias, anseios, medos, mas principalmente lutamos por nossos princípios. Então eu sempre acreditei que o futebol é uma representação muito parecida com a vida, em que a gente perde, em que a gente ganha e que a gente luta por alguma coisa, a gente defende alguma coisa, né? E esse texto termina assim numa frase que eu gosto muito: lutamos por nossos princípios, aquele que apenas nós mesmos conhecemos e pelos quais lutamos, princípios que fazem com que sejamos o que somos, inapelavelmente homens. Depois dessa abertura mais poética do livro, o livro entra no capítulo 2,
que fala sobre aspectos que influenciam a performance ou o desempenho no futebol. E aí a gente tem a estratificação das características dos aspectos, né? O futebol basicamente é influenciado pelos aspectos condicionais, que são aqueles aspectos físicos, pelos aspectos emocionais, que são aqueles que dizem respeito ao caráter emocional do jogador, pelo aspecto coordenativo, que nada mais é do que a aplicação técnica, e pelos aspectos táticos, que é a aplicação da tática. E aí cada um deles tem toda uma explicação mais detalhada sobre, por exemplo, as capacidades condicionais. Obviamente que o aspecto físico ele sempre influenciou o desempenho do jogador, né? E naquela época, em 2003, o trabalho físico ele estava muito voltado para a diferenciação de resistência, de força, de velocidade, né? Hoje se tem um trabalho muito mais integrado, em que a condição física do jogador ela também é desenvolvida dentro dos trabalhos integrados com bola, né? Mas é inegável tu entenderes que a questão física influencia o desempenho do jogador na hora do jogo. Então esse é o primeiro ponto que é importante a gente não esquecer. A segunda capacidade que não influencia muito no jogo é a capacidade coordenativa. A capacidade coordenativa ela tem uma influência muito grande da física, porque ela não deixa de ser uma aplicação física, de uma manifestação física, motora. Mas a capacidade coordenativa ela está direcionada mais especificamente à representação técnica do jogo. Então o que é uma capacidade coordenativa? É tu aplicar o gesto motor sob a forma de uma condução, de um passe, de um drible, de um chute. E aí nós entramos nas questões técnicas individuais que influenciam o desempenho do jogo, que são basicamente os fundamentos técnicos: chute, domínio, cruzamento, condução de bola, o drible, o passe. A capacidade tática, o aspecto tático também influencia o desempenho do jogador, né? E a tática a gente consegue subdividi-la em duas. A tática de jogo a gente consegue subdividi-la em duas: a tática individual e a tática coletiva. A tática individual é aquela tática, é aquele movimento tático, aquele comportamento de jogo do jogador que independe do posicionamento do seu companheiro. Por exemplo, um sistema de cobertura, um movimento sem bola para abrir espaço para receber a bola, uma desmarcação sem bola, um encaixe de marcação. São ações táticas individuais que cada jogador desempenha para fornecer um ajuste necessário para o coletivo, mas não depende obrigatoriamente do posicionamento do colega. E tem as ações táticas coletivas que aí sim dependem do posicionamento e das ações dos colegas, que são táticas de encaixe de marcação da linha defensiva, que são movimentações táticas de agressão à última linha no ataque. Então a tática ela é dividida em duas: na tática individual e na tática coletiva. E o último aspecto que influencia o desempenho do jogador é o aspecto psicológico, né? O jogo é um ambiente sob pressão, um ambiente dinâmico, em que tu é obrigado a responder rápido, inúmeras vezes e certo, né? E que se tu não tiver emocionalmente equilibrado, tu vai ter mais ou menos facilidade para realizar o que tu tem que realizar. O capítulo 3 fala especificamente sobre a forma de treinar em espaço reduzido. O que é o treinamento em espaço reduzido? Lembrem que esse livro é de 2003. O treinamento em espaço reduzido é uma nova alternativa metodológica para o treinamento de equipes. Compreende a transferência de componentes do jogo, táticos, técnicos, psicológicos ou físicos, para atividades coletivas em um pequeno pedaço do campo. Esse conceito considera o jogador como um ser integral, ou seja, que ele manifesta sua condição física, técnico, tática e emocional de forma conjunta. Então, lá em 2003, o treinamento de espaço reduzido já aparecia como uma alternativa de treinamento que considerava o jogador como um ser integral, que não dissociava ele, não fragmentava a parte física, técnica, tática, emocional. Considerava ele todo numa unidade. E considerava que ele, sendo uma unidade, ele no treinamento deveria ser submetido de forma igualitária na mesma atividade, de forma que ele pudesse desempenhar e treinar todas as suas potencialidades. E o treinamento de espaço reduzido, ele tem o pressuposto de utilizar um pequeno espaço do campo para atividades coletivas. Então são os chamados mini-jogos,
em que tu recorta um momento do jogo dentro de uma atividade menor, tu coloca um enfrentamento coletivo e tu tem algum ganho que tu queira. O item 3.3 do capítulo 3 fala o jogo como processo de autoaprendizagem, tá? O que fala, tá? Fala da seguinte situação, sobre a interação em que o jogo tem com o jogador e como o próprio jogo ensina o jogador a se comportar nele mesmo. Quando tu trabalha em situações de espaço reduzido, tu traz para dentro da atividade várias situações do jogo, vários momentos do jogo. Por exemplo, desmarcação, marcação, domínio sob pressão, aplicação técnica errada e certa, movimentação com bola, movimentação sem bola, encurtamento, abertura de espaços. Tu traz toda essa variedade de situações que são do jogo para uma atividade adaptada num pequeno espaço de campo, que é isso que caracteriza, segundo Ciro Leães, o treinamento espaço reduzido. E aí ele fala sobre o jogo como processo de autoaprendizagem. Por que autoaprendizagem? Porque é uma aprendizagem automatizada, individual e natural que acontece com o jogador a partir do momento que ele participa desse tipo de atividade, que ele tem que sistematicamente, com uma frequência muito rápida, decidir e encontrar o melhor caminho para solucionar os problemas que a atividade impõe. Então, por isso que o jogo, que a atividade, aí onde fala o jogo, entenda a atividade, aí que a atividade aparece como um processo de autoaprendizagem. O jogador submetido a essa atividade, ele aprende por si só, ele aprende pela repetição dos seus erros e pela repetição da sua busca pelos caminhos corretos dentro da atividade. Então é um capítulo muito interessante que fala sobre isso, tá? Ainda fala sobre criatividade, enfim. E tem uma passagem nesse capítulo que fala uma coisa muito bacana, que diz assim, ó: a prática sistemática de atividades em espaço reduzido acostuma os jogadores a situações de jogo, estimulando o desenvolvimento da sua autonomia. Além disso, essas atividades exigem que o jogador tome decisões rápidas e certas, treinando o jogador a buscar sempre soluções para problemas que aparecem no treinamento. Então, o conceito é basicamente esse: tu trazer a situação do jogo para um espaço adaptado, reduzido, com enfrentamento coletivo e direcionar esse trabalho para aquilo que tu queres de objetivo, seja objetivo técnico, seja objetivo tático. Ainda tem uma parte importante nesse capítulo que fala sobre como esse tipo de trabalho, como esse tipo de treinamento impacta as capacidades e os aspectos que determinam o desempenho do jogador. Então, as respostas do treinamento ao espaço reduzido nas capacidades coordenativas, ou seja, o quanto que o jogador evolui tecnicamente participando dessas atividades, tá? O alto índice de contato com a bola induz o jogador a tomadas de decisão. Com efeito, a proporção de erros é maior e o jogador se encontra obrigado a buscar soluções e métodos para acertar. Dessa forma, paralelo ao seu desenvolvimento técnico, o jogador também desenvolve sua capacidade de raciocínio e exercita sua capacidade de autonomia técnica. Ao ser submetido várias vezes a esse tipo de atividade, o jogador estará se condicionando ao dinamismo do jogo e desenvolvendo também a sua questão técnica. As respostas do treinamento em espaço reduzido com relação à tomada de decisão, que é muito importante, tá? A tomada de decisão nada mais é do que a capacidade do jogador de decidir o que fazer e decidir de forma certa. Ele vai decidir no jogo o que fazer, mas ele tem que decidir mais vezes de forma acertada do que de forma errada, tá? Durante o treinamento em espaço reduzido, inúmeros estímulos que vêm do treino e do jogo interagem com o jogador. Assim, a repetição se caracteriza e atua como ferramenta de aprendizagem, porque a aprendizagem depende da repetição. A aprendizagem depende da repetição. Dessa forma, pela repetição, o jogador reconhece a situação do jogo que aconteceu no treino e busca repetir a tomada de decisão acertada que ele teve no treino no jogo. E assim ele consegue progredir dentro do jogo num contexto de tomada de decisão.
Então também com relação à tomada de decisão, o treinamento de espaço reduzido, ele impacta de forma positiva, assim como impacta de forma positiva a capacidade coordenativa. Com relação à resposta nos aspectos táticos, as atividades com pouco espaço, em espaço reduzido, envolvem algumas estruturas básicas do futebol, como triangulação, cobertura, suporte. Como se trata de um processo de treinamento barra aprendizagem em função da frequência de repetição, essas repetições dentro do treinamento colaboram para a formação da consciência tática do jogador, que aprende pelo jogo e pelas regras da atividade a se movimentar taticamente de forma repetida dentro da especificidade do jogo. As atividades desse treinamento contribuem para o desenvolvimento das capacidades táticas, uma vez que representam a simulação no treinamento de várias situações táticas que acontecem dentro do jogo. Com relação ao impacto do treinamento espaço reduzido nas capacidades psicológicas, tá? Os estímulos proporcionados por esse tipo de treinamento, em que se tem espaço menor e duas equipes e simulação de situação de jogo, incentiva o jogador à competição, que é a ferramenta principal de motivação. Dessa forma, em um ambiente motivado, o desenvolvimento dessa capacidade se dá quase que inconscientemente, porque ele desenvolve a atividade num grau de motivação muito acima do normal. E estando motivado, a motivação leva a uma facilidade no processo de desempenho e no processo de aprendizado. Jogando com prazer e sendo incentivado pelos aspectos do treino, a possibilidade de desenvolvimento do jogador é circunstancialmente maior. E com relação à resposta nas capacidades físicas, o livro faz uma retomada importante e uma reflexão no que tange a necessidade de sempre se ter trabalhos específicos de treinamento físico adjacentes ao trabalho de espaço reduzido. O capítulo 4 apresenta 80 exercícios divididos em 3 grupos, atividades de aquecimento, são aquelas atividades para apresentar antes do treinamento acontecer, no início do treinamento. Atividades técnico-perceptivas, que são aquelas que têm o objetivo maior de desenvolvimento da técnica aplicada, ou seja, por que técnico-perceptivas? Porque o jogador precisa interagir com o meio, perceber o meio em que ele está, perceber a situação e o momento e reproduzir aquilo sob uma técnica aplicada, por isso técnica perceptiva. E o terceiro grupo de atividades, que são os jogos táticos, que são aquelas atividades que têm um caráter e um objetivo muito mais de desenvolvimento de algum comportamento tático em detrimento dos demais. Esse livro, pessoal, de 2003, eu tenho muito orgulho de ter escrito, ele se mantém atual, eu estou praticando uma releitura dele e vou lançar em algumas semanas uma nova versão em e-book que vai se chamar Jogos Condicionantes, treinando com o jogo e pelo jogo. Que a ideia é que seja praticamente um guia de bolso para o treinador, com uma breve retomada teórica sobre o que é treinar com o jogo, o que é treinar pelo jogo, o que são jogos condicionantes, como que eles podem melhorar o desempenho do jogador. E também vão ter 20 atividades específicas nesse próximo e-book. Rapaziada, essa foi a releitura do nosso livro Futebol, Treinamento em Espaço Reduzido, de minha autoria, Ciro Leães. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.